O áudio que você ouvirá agora foi uma resposta a uma irmã que perguntou sobre a questão do véu na cabeça, da mulher, e a questão do homem ter a cabeça descoberta na igreja. Ela queria entender se isso é físico ou é espiritual. Antes de dar a resposta, de colocar aqui o áudio com a resposta, eu queria dizer, o sistema religioso, umas igrejas defendem que não, outras defendem que sim, mostrando que quando você enxerga de forma carnal, você pode dar a interpretação que você quiser. Uns dizem que não e acreditam que não e vivem felizes assim. Outros dizem que tem que colocar o véu, ou no caso do homem, não pode ter a cabeça coberta para buscar o Pai, para orar, Então a pessoa fica nessa vai e não vai. Uns dizem que sim, outros dizem que não, porque no âmbito carnal existem várias traduções, mas quando olhamos com olhos espirituais, percebemos que não existe tradução, ou é ou não é. É uma questão totalmente única, sabe? E existe sim, como nós entendermos essa questão do véu e a questão do homem estar com a cabeça descoberta de forma espiritual. É assim que nós temos que enxergar a palavra, de forma espiritual, onde não ficam dúvidas. Tudo se esclarece. Agora, eu te pergunto, se de fato essas igrejas, essas denominações em cada esquina, elas estão ligadas na mesma cabeça que é Cristo, por que elas divergem entre elas? Por que elas mesmas não praticam tudo igual? Por que elas não se unem? É porque de fato cada um está indo pelo seu próprio caminho, como disse Isaías, pela sua própria ambição, pelo seu próprio desejo. O intuito é a lã da ovelha, gente. Porque se a cabeça fosse Cristo, a cabeça que está guiando todo esse sistema religioso, todas elas pensariam igual. Imagina essa quantidade de pessoas que frequentam cada um o seu templo religioso aí com o seu pastor. Quando se encontrarem no céu, nenhum deles vão entender nada, porque um acreditou no véu, o outro não acreditou. Um acreditou que tinha que ser fiel no dízimo, o outro já não focava muito no dízimo, o outro já focava na parte da vestimenta, nas doutrinas, o outro já diz que não precisa disso, o outro já diz que é o sábado. Então você percebe que existe uma confusão, uma Babilônia entre eles, porque no fundo cada um pegou um pedacinho da roupa velha para viver dela. Porque na graça, ninguém consegue tirar nada de ninguém. Sabe por quê? Porque na graça a adoração é espiritual. E esse sistema que está aí hoje, eles remendam um pano velho em vestes novas. Como fazer o povo seguir eles se não tiverem alguma coisa da lei ainda? Se não tiverem alguma coisa carnal, para que as pessoas possam ver? É o sábado, é o dízimo, práticas que deveriam ter acabado, como o sábado, como o dízimo. Tem áudios no canal Adorando Espírito para você entender. Quem guarda um sábado físico hoje representa que não tem o Messias, porque a paz do Messias é o sábado do Criador. A paz de não ter dívida com ninguém, a paz de ter uma consciência tranquila para com o próximo. Esta é a paz que o sábado traz para cada um que tem o Messias em sua vida, e não um sábado físico. Sombra. A paz do Messias é a realidade daquela sombra, daquele sábado que era só sombra da paz do Messias. Quando as pessoas seguem o Messias verdadeiro, elas adoram o Espírito e acaba toda a carnalidade, toda a obra se acaba nele. E quais obras são essas? As obras religiosas, aquelas que ninguém se salva por ela. Mas as pessoas até hoje ficam com o sábado físico tirando da mente das pessoas. São ladrões e salteadores, como disse o Messias em João 10. Não deixam as pessoas entenderem isso. Esses homens, de fato, eles roubam, matam e destroem a vida das pessoas. Eles roubam a verdade do Pai de suas mentes, colocando elas em labirintos intermináveis. Matam elas espiritualmente, destroem a vida delas porque elas não entendem o mal que acontece na própria vida. Tudo é o diabo, eles não entendem o que falam. E o pior, no texto de João 10, eles dizem que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. No texto, o tempo todo, o Messias diz que o ladrão são eles, que não são pastores e roubam a verdade das pessoas, dão migalhas para elas. Mas as pessoas até hoje guardam o sábado, porque os líderes precisam disso para segurar as pessoas, amarrá-las em si. Assim como o dízimo, as pessoas não compreendem que o dízimo do Criador do Universo foi o Messias.
Ele com suas palavras veio regar a humanidade, fazer chover sobre ela suas palavras, para que elas começassem a dar frutos para o Criador. Mas eles ficam até hoje tirando dinheiro das pessoas. E as igrejas que cobram os dízimos são as mais ricas de todas. Ou você não entende que as comportas do céu, quando ela se abre, cai chuva sobre a plantação para poder regá-la e ela dar frutos. E o Messias veio do céu. Ele é a chuva do Pai que cai sobre a plantação. E como diz Paulo em Hebreus 5, a chuva caindo sobre a plantação e ela não dá frutos, ela não serve para mais nada, a não ser ser lançada no fogo. E Israel foi chamada tantas vezes de lavoura. O Messias é a água que purifica, que cura, mas as pessoas não queriam ouvi-lo, preferiam viver as suas vidas de sacrifícios, na obscuridade, escondidos da verdade, não queriam vir para a luz. E tem mais, antes de falar sobre o véu, também tem mais uma mentira que eles contam, que é a questão do Cordeiro. O Messias, quando ele vem, ele fala para as pessoas que o Pai queria obediência, não queria sacrifícios. Mas os líderes religiosos ganhavam dinheiro com sacrifícios. O Messias mesmo, quando ele entra no templo, ele fala: vocês fazem a casa do meu pai de comércio, e a casa do pai, nós temos que entender que é Jerusalém, que era o povo de Israel, a casa do Pai, onde ele habita, não é dentro de 4 paredes. Ou você não se lembra do que Isaías disse no capítulo 66? O céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés, não existe casa na terra que me comporte. Estevão também disse isso em Atos 7, Paulo repetiu isso em Atos 17, dizendo: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Então quem que é feito de comércio na mão desses homens? São as pessoas. Os animais eram vendidos para eles se perdoarem de suas culpas e não se consertavam uns com os outros. E o Messias, quando veio, ele começava a falar tudo ao contrário. Ele falava: por que você está indo levar a sua oferta e não se conserta com o teu irmão? Vai lá e se conserta com ele primeiro, depois vem e traz a sua oferta. E só falou para trazer a oferta porque ainda ele estava na lei, cumprindo a lei, porque na graça acabou o sacrifício, acabou tudo, porque o sacrifício tirava da mente das pessoas as suas culpas, as suas responsabilidades. Elas iam para o templo, sacrificavam e saía de lá e não se consertava com ninguém, e a culpa continuava diante do Pai. E ele deixou claro isso na parábola do credor incompassivo. O Pai veio para perdoar aquele povo que estavam praticando obras mortas diante dos seus olhos, mas ele tolerou o tempo da ignorância. O povo fazia aquilo na ignorância, ele tolerou por amor ao seu povo, pela promessa que ele tinha feito. Está duvidando do que eu estou falando? Leia Atos capítulo 7, a partir do verso 40, quando lá está escrito que o Pai entregou o povo de Israel às hostes celestiais. O Pai entregou Israel para continuar praticando as suas obras que praticavam no Egito, porque quando Moisés desceu do monte, eles estavam lá com seu bezerro de ouro, praticando tudo o que aprenderam no Egito, não quiseram ouvir a voz do Pai, e o Pai tolerou, deixou que eles praticassem, até a vinda do justo para acabar com tudo aquilo. Mas após o Messias vir, se continuassem fazendo isso, estariam fritos aos olhos do Pai, não receberiam perdão de seus pecados, porque agora o perdão é quando vamos e perdoamos o nosso próximo, e não quando pedimos perdão para Jesus. Ele mesmo ensina em sua oração: Pai, me perdoa quando eu perdoo o meu próximo. Está interligado, não é mais ficar pedindo perdão para Jesus. Ficar pedindo perdão para Jesus é praticar as obras mortas que Israel praticava. É colocar a culpa do seu pecado nas costas de um inocente. Não se esqueça que está escrito que a contaminação saiu de Israel. Aquilo que eles aprenderam no Egito e trouxeram para Israel através da Babilônia, das prisões que eles tiveram dentro da Babilônia por desobediência ao Criador do Universo, isso se espalhou para o mundo todo e hoje todos praticam as mesmas coisas, colocando suas culpas nas costas de um inocente. E todos que fazem isso pagarão caro diante do Deus do Universo. Acorde enquanto é tempo, porque o sistema religioso está podre de rico através da herança do Messias, como ele denunciou em Marcos 12. Leia a parábola da vinha. Entenda que esses homens lucram com a vinha do Pai, e a vinha do Pai somos nós. Enquanto sustentamos esses homens, deixamos de sustentar nossos amigos, nossos entes queridos, nossas pessoas que estão aí morrendo de fome nas esquinas, porque estamos sustentando esse sistema que está rico, podre, nas costas do nosso Messias. Ele disse: vocês me matarão para viver da minha herança, mas não ficará barato. Vocês são inimigos da cruz de Cristo. E ele deixa claro o porquê que são inimigos. Agora a gente vem entendendo. Eles mataram ele para calá-lo, porque ele estava atrapalhando os negócios deles. Zaqueu era um homem que dava com certeza muito dinheiro, comprava muitos animais por causa dos seus pecados na mão daqueles homens. E quando ele começou a devolver para o próximo aquilo que ele tinha roubado, aqueles homens ficaram com a pulga atrás da orelha.
Esse Messias aí está atrapalhando os nossos negócios. As pessoas não estão sacrificando mais. Tanto não sacrificavam que o templo foi abaixo porque as pessoas pararam de sacrificar ouvindo a voz do bom pastor. Começaram a se consertar com os próximos. Começaram a se consertar com quem devia. Como disse Paulo em Tiago capítulo 5. Paulo não ensinou ninguém a ficar pedindo perdão dos pecados para Jesus. Paulo ensinou em Tiago capítulo 5 aquilo que o Messias disse: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. E sabe o que é ser um justo? Uma pessoa que não deixa brecha aberta com o próximo, não deixa uma dívida se pôr até o outro dia, quita, honesta. Isso é um justo aos olhos do Pai, não é uma pessoa que fica praticando rituais religiosos, não. Sabe o que é que esse mundo precisa para sarar? Para acabar com as mortes, adultérios e tantas outras atrocidades que estão sendo feitas? É preciso a Babilônia cair. A mente das pessoas estão cauterizadas, elas precisam acordar. Quem está dominando a mente das pessoas é quem Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses. É o Deus desse século, é o anticristo, as pessoas estão carnais, por isso tantas leis. Onde há amor não há lei, disse Paulo. E nós vemos um mundo cheio de leis, sabe por quê? Porque não é o amor que está dominando, é a carne, o espírito está morto. Esse sistema matou as testemunhas do Messias e até hoje as pessoas estão mortas espirituais, praticando as mesmas obras que Israel praticava, não se consertando com o próximo. Se Amós estivesse vivo, ele repetiria o que ele disse lá no capítulo 5. Eu estou farto de suas músicas religiosas. Eu estou farto de suas solenidades. Vejo vocês levantarem as mãos para me adorar, mas quando saem de seus templos usam balanças desreguladas, não mudaram. São tão mundanos quanto aqueles que vocês julgam. O mundo só vai encontrar cura quando a Babilônia cair. Esses mercadores da fé precisarão chorar, se lamentar, porque não vão conseguir mais fazer ninguém de comércio. Eles fizeram na época do Messias. O Messias veio, amarrou o valente. O Messias veio, amarrou o valente para saquear a sua casa. Ele conseguiu libertar muitas pessoas dos apriscos em que elas estavam. O Messias ressuscitou muitos mortos quando esteve presente na terra, mas a besta matou novamente. Ele feriu a cabeça dela, impediu ela de continuar dominando a mente do povo, mas ela se levantou muito mais forte. Se uniu à besta da terra com a besta do mar e agora engana o mundo todo com seus prodígios, sinais e maravilhas, e as pessoas caem nessa marmelada. Vivemos hoje a falsa paz que Paulo predisse lá em 2 Tessalonicenses. Uma paz de fora para dentro com grades, policiais e câmeras. E se não acordarmos a tempo, seremos escravizados 100% por esse sistema podre. Será que você não percebe que as leis que estão sendo criadas hoje é porque as pessoas estão mortas espiritualmente? Paulo disse: desperta tu que dorme, está dormindo. E o sistema está trabalhando. O Messias disse: aquele que estiver morto, se crer em mim, eu ressuscitarei. Não é no último dia não, porque precisa existir a primeira ressurreição, é a ressurreição do Espírito. É como diz no Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. É a primeira ressurreição, é aquela do filho pródigo. Estava vivo no corpo, mas comendo lavagem, aos olhos do pai era morto, mas quando abandonou a lavagem, voltou a comer pão na casa do pai, se tornou filho novamente, passou a ser vivo aos olhos do pai. Tem muita gente comendo lavagem nesse sistema e aos olhos do pai está morto. Mesmo que tem carteirinha de crente, isso não serve para nada. O chamado agora é para que as testemunhas se levantem. Se levante do seu túmulo. Empregue força para entrar no reino do Pai antes que você morra e não tenha oportunidade de ressuscitar naquele último dia. Se levante de seu túmulo. Esses cafetões estão fazendo de você o que querem. Estão prostituindo, estão te estrupando com suas mentiras e é necessário gritar. É necessário gritar porque aquele que não grita quando é estrupado, como diz no Antigo Testamento, como diz nas sombras, será apedrejado tanto quanto o estrupador, cairá no mesmo abismo que esses homens cairão. E quem você acha que é essa pedra que está apedrejando a todos aqueles que estão aceitando ser estrupado? É a pedra de esquina rejeitada pelos lavradores, por esses construtores, esses lavradores maus que vivem da vinha até hoje. Oh, eterno Criador, acorde essas pessoas que estão em seus túmulos. É como disse Paulo em Efésios 2, ele quer vivificar você que está morto aí. Levante-se. Vamos se levantar porque a besta vem vindo aí. Se nós não nos levantarmos agora, ela vai dominar o mundo todo. E o Pai quer levantar as suas testemunhas para se opor a esse sistema podre
que tem dominado as pessoas com tantas mentiras. Desculpa, gente, desculpa se eu me alterei. Esse sistema cauteriza a mente das pessoas. As pessoas passam a ser carnais, não conseguem ouvir a voz do Espírito. O que é uma cauterização? É como se fosse um labirinto. Você sabe o que é um labirinto? O que é um labirinto? Labirinto é um lugar que você entra e depois você não consegue sair mais. Porque são tantos caminhos, tantas coisas que você não encontra mais a saída. É isso que o sistema religioso faz. Eles transformam a mente das pessoas em um labirinto e elas não conseguem mais sair. Isso é cauterização. Só que João disse para os líderes religiosos da época: vem um aí que ele vai limpar a eira. Suas palavras é como o sabão do lavandeiro. Vai descauterizar a mente das pessoas. O Messias conseguiu isso na época dele. Muitas pessoas começaram a abandonar o sistema religioso para segui-lo. Por isso o mataram, porque ele começou a dar prejuízo para o sistema. Só que esses homens se levantaram de novo. Levantaram os seus templos. Calaram a voz do Espírito na mente das pessoas. E as pessoas que antes vendiam tudo para ter tudo em comum, porque haviam nascido do Espírito, morreram novamente, assim como Ananias e Safira, e voltaram a ser carnais, voltaram à obscuridade, às trevas, praticar sacrifícios, rituais e não se consertar mais uns com os outros. Talvez você diga: esse irmão está maluco, né? Porque hoje eu não vejo ninguém sacrificando nenhum animal. Você que pensa. As pessoas vão para os cultos pedir perdão para Jesus. Você acha que isso não é sacrifício? O próprio Messias disse: Pai, me perdoa como eu perdoo o meu irmão. Está interligado. Ele mesmo disse: onde tiver 2 ou 3 fazendo as pazes, porque lá ele disse: se tiveres em briga com o teu irmão, vai lá, procure ele, faça as pazes, porque onde tiver 2 ou 3 eu estou. Chame uma testemunha. Não é em reunião, essas solenidades aí não, que os profetas sempre se oporam. Leia o que os profetas falavam para você não ficar sendo enganado, mais um enganado na mão desses homens. O Pai nunca aceitou esse tipo de reunião. O Pai pedia obediência para as pessoas, justiça entre elas, e não esses tipos de reuniões que tira da mente das pessoas as suas culpas e elas não se consertam mais com o próximo. O Messias é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sim. Quando você o obedece e se conserta, vive uma vida justa para com o próximo. Do contrário, não acredite nessa balela que eles inventaram para te manter no aprisco. Eu vou entrar aqui na mensagem do véu, mas eu queria finalizar esse resumo inicial, onde eu falo das igrejas, cada uma fala uma coisa, elas não estão ligadas na mesma cabeça. É como se elas fizessem parte das 7 cabeças da besta, cada uma segue um tipo de entendimento. É algo muito estranho que acontece, uma Babilônia é muito grande. E Isaías, ele disse isso no capítulo 56 de Isaías. A partir do verso 10, ele diz assim: todos os seus atalaias são cegos. Não pense que ele se referia só lá não. Porque Paulo em Atos 27, 28, ele diz que surgiriam lobos no meio das ovelhas que fariam discípulos para si. E o sistema religioso que está aí hoje, eles fazem discípulos para si. Um segue o Valdomiro, o outro RR, o outro é da Assembleia, o outro é da Quadrangular, o outro é da Universal, o outro é da Cristã. Cada um seguindo o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus ali, porque esses homens se colocam como intermediário. Eles chegam a dizer que se a pessoa ouvir outro homem, elas não estão ouvindo Deus, só ouve Deus quando falam por eles. O que é uma tremenda de uma blasfêmia, por isso o Messias disse que nós agora somos sacerdotes. Não temos mais intermediário entre nós e o Pai. Que negócio é esse de só ouvir Deus quando fala por eles? É manipulação, e Isaías falou isso aqui no capítulo 56. Vou continuar lendo. Ele disse: nada sabem, são carnais, todos eles são cães mudos. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? São cegos, atalaias cegos, nada sabem, são cães mudos. Cão, por que é cão? Porque cão come o que você der. Ele se aproveita de tudo. Tem lugar por aí que eu sei que até 10 centavos eles tiram das pessoas no finalzinho do culto. Eles tiram de tudo, não importa o que vem, eles querem. Só que são mudos, não tem a palavra do Pai para falar para as pessoas, dão migalhas. Aí cumpre o que o Messias disse lá na parábola do rico e do Lázaro, né? Eles estão ricos e o povo está mendigo, porque eles dão migalhas pro povo. O povo come da migalha que cai da mesa deles. Eles estão poderosos, mas as pessoas estão mendigas da verdade. É hora de mudar isso. Eles dizem aqui, ó, que eles não podem ladrar, porque eles andam adormecidos, estão dormindo no sono espiritual, estão deitados, eles gostam do sono.
Lembra que Paulo fala, desperta tu que dormes? Pois é, esses são os primeiros a dormirem e por isso eles dão soníferos também para o sistema religioso. Todo mundo dorme. Ninguém acorda espiritualmente. O mundo sendo escravizado com leis e mais leis e mais leis. É pastor se tornando político para ajudar a escravizar mais ainda, tornando mais leis e mais leis e mais leis. É um absurdo um pastor que se torna político, porque o verdadeiro pastor, ele tira as pessoas das leis. Ele ensina elas a amarem o próximo, porque onde há amor não há lei. Mas esses homens são tão corruptos que eles pulam de um lado para o outro. É a besta do mar com a besta da terra e eles ficam brincando com a cabeça das pessoas. Mas as pessoas não percebem que eles também estão dormindo o sono deles. Verso 11. Esses homens são cães gulosos. Não se podem fartar. São pastores que nada compreendem do que falam. Todos eles tornam para o seu próprio caminho. Todos eles tornam para o seu próprio caminho, o seu próprio interesse, sua própria ambição. Cada um para a sua própria ganância. Olha só. Cada um para a sua própria ganância. Leia aí, Isaías 56 para você ver. Cada um por sua parte, para finalizar o verso 11. Agora o verso 12. Vinde, dizem, trazei vinho, e nós beberemos aqui bebidas fortes. E o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Parece que eu vejo os líderes religiosos dizendo, amanhã será melhor do que hoje. Deus é contigo. Não ensina as pessoas a se consertar dos seus maus caminhos. Como que Deus será com ela? Só se for o Deus desse século. Ensinam as pessoas a escravizarem as outras dentro de suas empresas para conquistarem. O verdadeiro Messias não disse isso. Ele disse para não acumularmos tesouro nessa terra, e sim no céu. Quando foi oferecido riqueza para ele disse não quero, fique para você, isso não me interessa. Se tiver que escravizar o meu próximo para ser rico, eu prefiro continuar como estou, porque o meu próximo é meu irmão, eu não posso ser maior do que ele. No reino do Messias não existe liderança, porque somos todos irmãos. Ele disse que só existe liderança entre os gentios. Ou seja, na época, quando ele se referia aos gentios, ele se referia aos gentios como ímpios, pessoas sem amor ao próximo. Depois sabemos que ele veio para cá, e aí sim começou a ter muitos coxos, mancos, que começaram a ser curados pela palavra e começaram a serem chamados para aquelas bodas que Israel negou. Na verdade não foi Israel que negou, né? Foi ele que negou que Israel entrasse, porque não queriam buscar o Pai em espírito. E ele disse, quem não buscar em espírito não entra. Não se esqueça que é o noivo que escolhe quem vai ser a noiva, e é ele que escolhe se vai casar ou não, porque em caso de adultério, o noivo pode abandonar a sua noiva, e ele abandonou Israel física para buscar agora os adoradores espirituais. Não vou me estender mais, vou entrar no assunto do véu. Creio que daria para parar aqui a mensagem, mas eu vou entrar no assunto do véu aqui para finalizar. Eu vou falar aqui o que eu tenho em mente sobre essa questão do véu, tá bom? O véu, ele é uma sombra, né, do cabelo. Ele é colocado no lugar do cabelo. Foi utilizado muito na época de Paulo. É necessário saber o contexto, né, em que momento ele disse para as mulheres usar o véu. Porque naquela época as mulheres, elas estavam prostitutas. Até porque é necessário sempre entender de forma espiritual para entender o que é essa prostituição. É o fato de estar afastado do Pai. Está se prostituindo com o ferimento de homens. Então você está afastado do Criador do Universo. Quando come o pão direto da boca dele, você não é prostituta, aí você é esposa. Então quando ele fala do véu, ele está se referindo ao seguinte, que o cabelo no Antigo Testamento, ele representava a santidade. Quando as pessoas elas raspavam o cabelo, por exemplo, isso é fato lá naquela história de Jonas, que o povo raspou a cabeça após ouvir a mensagem de Jonas. O que era raspar a cabeça? Era reconhecer os seus pecados. Então o cabelo comprido representava a santidade, né? E o cabelo raspado representava a pessoa reconhecendo o seu erro e não querendo se passar por santo sem ser, né? Então, entendendo isso, a história mais clássica para se compreender, eu tenho até um áudio sobre Sansão e Dalila no meu canal, mas para ser mais objetivo aqui, por que quando Dalila cortou o cabelo de Sansão ele perdeu o poder? Na verdade não é o cabelo, é tudo sombra. O cabelo representava a santidade. E Dalila, ela era uma prostituta, ela ensinou a Sansão a se prostituir. Então isso significava cortar o cabelo. Não era em si o corte do cabelo que deixou ele fraco, mas o fato de que ele aprendeu a se prostituir.
Se os irmãos lerem lá a história de Sansão e Dalila, o texto é claro. Lá deixa muito claro que a Dalila prostituiu, né, Sansão. Quando o anjo veio falando para a mãe de Sansão que não era para ele comer comida fermentada, não era para ele comer da Babilônia, o texto é claro. Eu vou até pegar a passagem para colocar aqui depois do áudio. Então perceba que o cortar o cabelo de Sansão era justamente fazê-lo pecar, fazê-lo se prostituir. Então quando vem no Novo Testamento o véu, é sombra dessa santidade, não é o véu físico, gente. Esse véu que a igreja cristã usa na cabeça, isso daí não representa santidade nenhuma, tá? Até porque elas só usam lá dentro do templo. O véu verdadeiro, que representa o cabelo comprido, ele não é visto mais a olho nu, ele é visto a olhos espirituais. É a santidade de uma pessoa. E quando fala a questão de raspar a cabeça o homem, é no sentido de que reconhecer os seus próprios erros, entendeu? Se colocar na direção, é como o publicano lá na porta do templo, batendo no peito e falando: Pai, eu sou pecador. Naquele momento ali, espiritualmente ele está raspando a cabeça perante o Pai. Mas é que é necessário entender essa sombra da realidade para não ficar colocando um pedaço de pano na cabeça e achar que se tornou santo por causa disso. Não, o cabelo que tem que ser comprido aos olhos do Pai é a nossa santidade, não é um cabelo físico e não é um pedaço de pano. É necessário entender a palavra do Pai de forma espiritual, porque aí tudo muda. Paramos com as heresias e passamos a ser de fatos espirituais aos olhos do Pai, com olhos espirituais. A passagem aonde o Pai envia um anjo para falar sobre o nascimento de Sansão está em Juízes 13. A mãe de Sansão, ela recebe a visita e diz o seguinte aqui, ó, verso 3 de Juízes 13. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril. Lembra, estéril são as mulheres que geram filhos espirituais, são filhos da promessa, é igual o caso de Sara, o caso lá de Raquel, é tudo sombra. A esterilidade, ela representa a Nova Jerusalém, que demora a dar filhos espirituais, e quando geram esses filhos espirituais, são escolhidos do Pai. Paulo fala isso em Gálatas 4. Deixa eu cortar aqui rapidinho, como eu já falei muito no começo, eu não vou ficar cortando muito essa mensagem, porque eu ia colocar todos os textos aqui para ficar muito claro. Mas eu creio que quem tem a palavra do Pai em seu coração entende o que eu estou falando. O Messias nunca citava onde estava, onde não estava, porque a palavra tem que estar no nosso coração. Capítulo e versículo quem colocou foram os papas, viu, gente? Não sei se vocês sabem. Não veio diretamente das escrituras originais os capítulos e versículos. Mas é bom colocar para não ficar dúvida, né? Sempre que posso eu coloco sim. Se tiver alguma dúvida é só pesquisar no Google aí que ele te mostra onde tá e você vai lá e lê também, né? Eu tenho um áudio no canal que eu falo sobre a estéreo que dá luz, né? Que a gente não entende no sistema religioso o que é uma estéreo dando a luz, que é a sombra da Nova Jerusalém. Paulo fala em Gálatas 4, pode ler aí, que ele fala que Sara, ela era estéril porque ela representava a Nova Jerusalém. Por isso que Isaac é filho da promessa. Os filhos da promessa são os nascidos do Espírito. Eles demoram para nascer, porque eles não nascem pela lei. Eles não são escravos da lei. Eles nascem do Espírito. Entendeu? Então essas pessoas que estão no sistema religioso que se acham espirituais têm que tomar cuidado, porque eles estão ali, só fazem o bem porque tem um cabresto ali, o pastor falando, não pode isso, não pode aquilo, não tem a consciência do que é certo e do que é errado. E Paulo fala que quem recebe o Espírito do Pai, lá em Hebreus 8, ela sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém ficar falando nada. Então você tem que entender de uma forma muito nítida essa questão da estéreo que dá a luz. Por isso que Sara demorou a dar filhos para Abraão, que era a mulher amada. A escrava dava muitos filhos. Porque gente para nascer da lei nasce toda hora, gente fazendo o bem porque a lei manda. Agora os que fazem o bem por amor, que vencem a lei, que são maiores do que ela, assim como o Messias, são poucos que nascem assim. Depois eu vou gravar um áudio falando sobre todas as estéreis da Bíblia, que geralmente elas tinham os seus esposos, eles a amavam, mas elas não davam filhos. Mas a escrava sempre dava, é o caso de Jacó, né? Amava Raquel, mas quem dava muito filho para ele era Lia, ele não amava Lia. Mas a Raquel, a quem ele trabalhou duro para ter, essa gerou o seu filho amado. Então assim, tem o caso de Ana, que também chorava porque não tinha filhos. E quando nasceu o seu filho, ele foi servir na onde? No templo. É sombra dos nascidos do Espírito que serve no templo celestial, a Nova Jerusalém. Não aqui, porque esse templo de pedra aqui, ele é uma apostasia. Porque o Messias disse, destruam esse templo. O templo de pedra, ele pediu para destruir, que ele levantaria o verdadeiro. Ele levantou, mas os homens levantaram os de pedra tudo de novo.
São inimigos da cruz de Cristo, eles precisam de tempo para fazer discípulos para si, porque se as pessoas adorarem ao Pai em casa, nas esquinas, eles não têm poder sobre elas. Então eles precisam de tempo para fazer discípulos para si. Mas o verdadeiro tempo, como disse Paulo, está no céu, lá em Nova Jerusalém. É lá que o sangue do Messias foi aspergido, não é aqui. E lá ele é sumo sacerdote, lá ele é pastor. E quem está ligado lá não abandona a sua congregação, porque é lá a congregação do justo. Não é aqui, gente. Ou o sistema que engana as pessoas. Mas vamos dar sequência aqui no áudio do véu, porque eu falo sobre estéreo, que é interessante você entender essa questão de estéreo. Mas aqui ele fala, ó, ela é estéreo e tal, não tem concebido, porém conceberá, será um filho, ou seja, nascerá um filho do Espírito. E ele, para ele ser espiritual, ela tem que separar ele. Ele não pode beber vinho, olha só, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, o vinho da Babilônia, bebida forte e comer coisa imunda. Perceba o que faria Sansão ser espiritual e não comer coisa imunda, que são os ensinamentos carnais. Daí ele fala que ela fazendo isso, ele livraria Israel da mão dos filisteus, tal. Então perceba. E tem uma parte aqui que fala, quer ver, ó, ele fala aqui, ó, no verso 5. Porque eis que tu conceberás um filho, sobre sua cabeça não passará navalha. Então a questão de não passar navalha é porque representava que ele seria santo, né? Não comendo comida imunda, não bebendo bebida forte, mantendo o cabelo comprido, tudo isso representava santidade, uma pessoa espiritual. Só que aí vem a prostituta, que é a Dalila, e ela corta o cabelo dele, representando o quê? Que ela deu comida imunda, bebida forte para ele, e ele enfraqueceu espiritualmente, virou carnal, por isso eles conseguiram vencer ele, deixando ele cego. Ele se tornou um cego quando bebeu bebida forte, comeu coisa imunda. Que cegueira foi essa que ela deu para ele, que ele ficou, né? Foi a cegueira espiritual, ele perdeu a espiritualidade, então perceba que é espiritual. Espero poder ter limpado um pouquinho da eira através dessa palavra espiritual. Sansão ficou cego porque a prostituta o cegou, ficou cego espiritual, não tinha mais os olhos espirituais abertos, e com isso ele quase morre, né? Ficou meio morto, assim como as testemunhas lá que está escrito, né? Os filhos nascidos do Espírito, a besta fez de tudo para matá-los, mas muitos ficaram apenas meio mortos, não foram chegados a ser lançados nas covas, né, como diz lá em Apocalipse 11. E esses o Pai levantará no último tempo para se levantar contra a besta e vencê-la. Fique com o Eterno Criador e que Ele possa falar a sua vida. Despertemos enquanto é tempo.